Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso Senhor, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da faixa etária dos adultos no primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente estudaremos a lição de número 9 para o dia 28 de fevereiro de 2021, vivendo o fervor espiritual. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Pois fazendo isso, você contribui para que o canal Conectados com a EBD cresça cada vez mais e que possamos alcançar outras pessoas com o poder do Evangelho para a glória do nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da lição de hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática nos diz o seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, queridas irmãs, quando lemos o livro de Atos, o capítulo 2 e o versículo de número 4, Lucas destaca a expressão "e todos foram cheios do Espírito Santo", com o objetivo de dizer que todos os presentes naquele lugar, naquela hora, foram batizados com o Espírito Santo. Mas em lições passadas, especificamente na lição de número 3, já estudamos acerca do batismo com o Espírito Santo. Mas, através destes ensinamentos, através desta expressão, nós aprendemos também que ser cheio do Espírito Santo também indica viver a plenitude ou o fervor do Espírito Santo. Pensando nisso, nos 3 tópicos subsequentes desta lição, nós abordaremos da maneira mais simples possível sobre a importância da devoção na vida do crente, importância desta devoção demonstrada através da aplicação
a leitura da palavra de Deus e a oração. Sim, na nossa devoção a Deus, ao nos voltarmos para Ele, isso deve ser evidenciado. Tal devoção deve ser evidenciada através do prazer, da dedicação e da aplicação que temos em ler, estudar, conhecer e viver a palavra de Deus e nos dedicarmos a uma vida de oração. Também destacaremos nos tópicos seguintes a importância de todo e qualquer cristão ser cheio, viver a plenitude ou buscar viver na plenitude do Espírito Santo. Por fim, ainda nesta lição, destacaremos a preocupação que precisamos ter com a frieza espiritual que está assolando a vida de muitos crentes, de muitas crentes e de algumas igrejas. Então estejamos conectados, ligadinhos, porque certamente esta lição, assim como as lições passadas, será uma bênção para nós. Logo de imediato queremos destacar o ponto central desta lição, afirmando que precisamos viver o fervor espiritual. Repito, precisamos viver o fervor espiritual. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista destaca a importância da devoção pela palavra e pela oração. Na vida cristã, no nosso dia a dia com Deus, nós precisamos viver totalmente voltados para Ele. Nesse sentido, nós precisamos observar a palavra de Deus e vivermos uma vida de oração. Mas você pode estar a se questionar: mas e o que é devoção? Qual é a ideia de devoção? Pois bem, a nossa ideia de devoção é simplesmente de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. Mateus capítulo 26, versículo de número 41, bem como também o amor pela palavra. Salmo 119, versículo 97, e também o apego ao jejum. Esses três elementos não podem se ausentar da vida de todo e qualquer cristão. Na sua vida diária com Deus, ele precisa apegar-se, dedicar-se com zelo, com muito apreço a ler, conhecer, estudar. Mas não é suficiente apenas ler, não é suficiente apenas conhecer, não é suficiente apenas estudar. É necessário vivermos a palavra. Já nos disse, ou já dizia o pastor em saudosa memória, Billy Graham, devemos ler a Bíblia para sermos sábios. Devemos crer na Bíblia para sermos salvos. E devemos praticar o que aprendemos com a Bíblia e na Bíblia para sermos santos. A Bíblia, ela é indispensável à vida cristã. Precisamos amá-la. Precisamos priorizá-la nos nossos cultos.
nos nossos sermões, nos nossos louvores, a Bíblia precisa ser priorizada. Mas além da palavra, precisamos ter uma vida de oração. Afinal de contas, é através da vida de oração que nós dizemos para Deus, que nós mostramos para Deus que somos dependentes dele em todos os sentidos. E além da leitura da palavra, além da oração, precisamos também estar apegados ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum, literalmente, sem sombra de dúvidas, são importantes exercícios espirituais na vida da Igreja de Cristo desde o primeiro século. E sempre foram importantes na vida do povo de Deus ao longo de toda a história. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar, super importante para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. Repetindo, oração, leitura da palavra e jejum tornam-se mais eficazes quando vêm acompanhados de santificação, humildade, prudência e sabedoria. E como todos nós sabemos, a nossa prudência é para que essas práticas não se tornem motivo de exibição. Repito, prudência e humildade e sabedoria, para que essas práticas não se tornem motivo de exibicionismos. Que tudo isso sirva apenas para mantermos uma vida de íntima comunhão com o nosso eterno Pai. No segundo subtópico da lição, veremos a oração e a palavra. Todos conhecemos essa frase. A oração é a chave da vitória. Eu vou repetir. Todos cristãos, em especial os pentecostais, conhecem essa frase. A oração é a chave da vitória. É impossível vida espiritual com Deus abundante sem a prática contínua de oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e busca, através da oração, a ajuda de Deus por meio de palavra ou pensamento. A oração, ela é a alma do cristianismo, diz o comentarista da lição. E também expressa a nossa total dependência de Deus. É interessante que a lição da juventude, da classe ou da faixa etária dos jovens é sobre oração, personagens e orações que marcaram as Escrituras Sagradas. Um trimestre riquíssimo. Você pode acompanhar também os comentários das lições da classe dos jovens sobre oração aqui no nosso canal Conectados com a EBD. E eu tenho falado recorrentemente para os jovens. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus,
eu dependo do Senhor. Quando eu não oro, eu estou dizendo mesmo que sem querer, Deus, eu não preciso da tua ajuda. A oração é uma prática tão importante à vida cristã que o próprio Senhor Jesus, para nos deixar o exemplo, ele tinha o hábito de orar. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 6, versículo de número 12. Dentre tantas outras referências, nós encontramos o nosso amado Mestre orando. E eu te pergunto, se Cristo, sendo quem Ele é, quando o homem orava, buscava o Pai, que diremos nós? Quem somos nós para ignorar a prática da oração? Essa prática particular, a oração, deve ser espontânea e contínua. Eu não devo orar para impressionar ninguém. Eu não devo orar, passar tempos, minutos ou horas de joelhos por causa de alguém. Não. Eu oro porque eu tenho necessidade de curvar-me. E quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu estou simplesmente demonstrando através dessa atitude um sentimento de humilhação diante daquele que é grande, poderoso e soberano. Eu estou dizendo, eu reconheço, Senhor, a tua grandeza, a tua excelência. Eu reconheço que tu és rei e como rei eu me curvo diante da tua presença na condição de seu súdito. Esta prática deve ser espontânea, deve nascer no nosso coração e deve ser contínua. Eu não devo orar apenas quando eu estou em dificuldades que me lembro de Deus. Eu não devo orar apenas quando as coisas estão favoráveis, não. Eu preciso orar em todo o tempo, seguindo a recomendação do apóstolo Paulo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, Paulo disse, meus irmãos, orem, mas orem sem cessar. Além da prática de oração, a leitura da Bíblia também nos torna sábios. Aliás, a importância das Sagradas Escrituras, ela é fantástica. Além dela nos tornar sábios, além dela nos tornar prudentes, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Salmo 119, versículo 10, a palavra de Deus, ela também nos purifica, ela também nos santifica. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, Evangelho segundo escreveu João capítulo 17, versículo 17, se eu não estiver enganado, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela me santifica, ela me torna sábio. A palavra de Deus me torna prudente. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para o nosso caminho. Ela é bússola para o viajante. A palavra de Deus, ela é pão para a alma do faminto. Eu não devo ler a Bíblia quando vou ensinar. Eu não devo ler a Bíblia, senhores pregadores, apenas quando vou pregar. Eu preciso ler a Bíblia porque ela é pão, ela é alimento para a nossa alma. Portanto, leiamos a palavra de Deus. Sim, declaremos
Ó Senhor, a tua palavra ao nosso paladar é como mel. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo modo de vida do não crente. E esse padrão, ele é delimitado, nos é apresentado através das sagradas escrituras. Quando vivemos pela palavra, nós vivemos conforme a vontade de Deus. Quando o nosso comportamento, quando a nossa vida é cortada pela palavra, moldada pela palavra, nós mudamos o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de andar, porque nós somos orientados a viver para a glória de Deus, em todos os sentidos, santificados pela palavra. Mas a Bíblia, como vimos anteriormente, ela nos faz viver de maneira sábia, ou viver sabiamente, viver com sabedoria. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática diariamente, diferentemente dos nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo Paulo usa nessa passagem só aparece aqui. É a palavra azofos ou azopos. E ela, por sua vez, nesse contexto empregado pelo apóstolo Paulo, significa tolo, sem juízo. Paulo está contrastando, opondo, colocando em lados opostos a sabedoria cristã, que por sua vez vem do Espírito Santo, com a insensatez do mundo. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, quando nós temos a nossa vida dirigida, guiada, controlada pelo Espírito Santo, nós vivemos de maneira sábia, prudente, não como nécios. Isso torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que essas pessoas nécias, insensatas, não entendem a vontade de Deus. A compreensão da vontade de Deus na vida do homem, ela só se dá para quem tem a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Por isso, devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, em nossas atitudes e nunca, jamais focar nas aparentes vantagens, como faz o mundo. As pessoas que estão distantes de Deus agindo nécia ou tolamente. Mais adiante, o apóstolo Paulo também vai nos orientar a remirmos o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir, empregado pelo apóstolo, significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra empregada, por sua vez, aqui para tempo é kairos,
empregada no sentido de ocasião, oportunidade. É o tempo oportuno. Essas duas coisas são especialidades de crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Crentes cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito, vivem remindo o tempo, porque vivem de forma sábia. O crente verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, ele sabe aproveitar as oportunidades para fazer tudo, inclusive a obra de Deus. Ele não usa desculpas para não fazer a obra de Deus. Ele sabe aproveitar o tempo para falar de Jesus às pessoas que precisam ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, que, disse Paulo, é poder de Deus. Até mesmo em circunstâncias difíceis, ele sabe remir, administrar o seu tempo. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. E nós, Igreja do Deus Todo-Poderoso, servos e servas de Cristo Jesus, precisamos pedir a orientação dele para remir o nosso tempo. Sintetizando este tópico, afirmamos que devoção pela oração e leitura da palavra de Deus, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida fervorosa, de uma vida de fervor. Sim, crente que ama a leitura da palavra de Deus, crente que tem prazer em orar, que aproveita o seu tempo de forma sábia e consciente, literalmente é um crente que tem fervor espiritual na sua vida. No segundo tópico da lição, já veremos a importância de todo crente manter-se cheio do Espírito Santo de Deus. Neste sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Éfeso, no versículo de número 18, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz em Provérbios 23, 31. Não olhes para o vinho. Só que o apóstolo Paulo intensifica ainda mais a preocupação dele. Ele diz: meus irmãos, não podemos viver como vivem os não crentes. Aí tem um louvor, uma música gospel, é o que está na moda, que cantam por aí. Crente é crente, não é pai. Crente é diferente. O padrão de vida do crente é superior ao padrão de vida do não crente. Porque o padrão de vida do crente é para a glória de Deus em santidade. Ele segue a orientação bíblica quando o próprio Deus fala: sejam santos, porque eu sou santo. A passagem em Provérbios 23, 31 explica também as consequências da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra.
A palavra empregada pelo apóstolo Paulo, usada para contenda já, significa também devassidão, dissolução. Imagine um crente ter uma vida devassa, viver uma vida dissoluta. Isso não glorifica a Deus. Fomos chamados para que o mundo veja em nós o brilho de Cristo, que o mundo sinta em nós o bom cheiro de Cristo. Por isso que os termos devassidão, dissolução e tantos outros pejorativos e negativos empregados aos não crentes da época do apóstolo Paulo são simplesmente incompatíveis com a ética cristã. E nós vimos que, pensando na ética do Espírito Santo, o padrão é santidade. Mas estes comportamentos que não são compatíveis com a ética cristã, eles são muito comuns entre os não crentes que buscam incessantemente a felicidade a qualquer preço, seguindo os prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. Afinal, já nos diz a palavra que há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, parecem perfeitos. Provérbios vai nos falar isso, mas o final ele é de desgraça, ele é de morte. Por isso que a igreja não pode se embriagar com vinho. A igreja precisa viver sóbria, cheia, mas não de vinho. É o que o apóstolo vai dizer na sequência. Ele diz: vocês não devem viver embriagados com vinho, porque vinho gera contenda. Vocês devem viver cheios do Espírito Santo. Essa expressão paulina, enchei-vos do Espírito, indica renovação, novo enchimento. E eu digo mais, é manter-se cheio de forma contínua, buscando sempre, é não se permitindo esvaziar, mas é sempre recorrendo à fonte inesgotável de Deus, que é o Espírito Santo, sempre cheio do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã, ela não é estática, ela não é parada. Nele somos renovados dia após dia. E isso faz parte do crescimento, do amadurecimento cristão. Essa experiência de ser cheio do Espírito acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. O que é que o comentarista está afirmando para nós? Não é que uma vez cheios para sempre, nós recebemos a graça de Deus, a glória de Deus, o revestimento de Deus. Somos cheios do Espírito, nem por isso devemos nos acomodar. Pelo contrário, uma vez desfrutando dessa tão gloriosa experiência, nós queremos manter o vaso cheio desta dádiva de Deus. Os discípulos já tinham, lembremos-nos, o Espírito Santo antes do Pentecostes. João capítulo 20, versículo 22. Assim como todos nós, quando nos convertemos, aceitamos a Cristo, já recebemos o Espírito Santo. Ele já habita em nós. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Eles já eram salvos.
Da mesma forma que todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados ou não com o Espírito Santo, têm a presença dele na sua vida. E Paulo falou, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis vós que o vosso corpo é habitação, é morada, é tabernáculo, é templo do Espírito Santo? Ele habita em todo cristão que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todos têm o Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, Gálatas 3, 2 ao 5. Mas o apóstolo se refere em enchei-vos do Espírito, a plenitude que todo cristão deve desejar, a plenitude que todo cristão deve anelar e buscar constantemente em sua vida, ser cheio do Espírito Santo. E diga-se de passagem, que é característica típica dos pentecostais buscarem a plenitude do Espírito Santo, embora essa verdade tenha sido renegada nos últimos tempos. Embora muitas igrejas pentecostais e muitos crentes pentecostais não mais busquem a plenitude do Espírito Santo, mas que Deus tenha misericórdia de nós, reavive a sua igreja de novo, de maneira que possamos viver o fervor espiritual, buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Mas no terceiro subtópico, melhor dizendo, do segundo tópico, não podemos confundir ser cheio do Espírito com batismo no Espírito, com batismo com o Espírito Santo. Como já falamos na introdução, isso já foi estudado na lição 3. E vamos observar que em outras passagens, cheios do Espírito, evidentemente, a exemplo de Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 9, versículo de número 17, referem-se ao batismo com o Espírito Santo. Mas não é o caso em Efésios 5, 18. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas deve ser entendido e interpretado à luz do contexto das Sagradas Escrituras. Se não vejamos, Atos capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Por essa razão, a expressão cheio do Espírito Santo mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo Pedro. Da mesma forma, o trecho de Atos 13, 9, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado com o Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo refere-se, portanto, à plenitude
do Espírito Santo. Um outro detalhe é que nós precisamos distinguir de forma bem clara o que é ter o Espírito Santo. Quando eu confesso os meus pecados, reconheço Cristo como meu Salvador e como meu Senhor, eu recebo o Espírito Santo, que é uma experiência totalmente de ser batizado com o Espírito Santo. Agora é necessário também nós pensarmos, considerarmos, e o que é ser cheio do Espírito Santo? Por esses dias eu ouvi alguém dizer que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando pecamos, nós logo nos arrependemos. E quem não é batizado tem o Espírito Santo, não tem esse arrependimento? Precisamos ter muito cuidado. Porque existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Mas convenhamos, irmãos, não são nem meias. Não estão nem pela metade, quanto mais cheias do Espírito Santo. E olhe lá algumas, se tiver 2 dedinhos de azeite do Espírito na vida, receberam o batismo, mas não valorizam a dádiva que receberam de Deus. Não tem prazer em orar, não tem prazer em ler as Sagradas Escrituras, não tem prazer em cumprir o ID de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e desperte a sua igreja urgentemente. Mas por outro lado, eu conheço pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas dedicam-se a ler, a estudar a palavra de Deus, amam a palavra de Deus. Dedicam-se a uma vida de oração de forma tremenda e amam cumprir o ID de Jesus, amam evangelizar. Eu te pergunto, esta pessoa que não é batizada, mas ama ler a Bíblia, ama orar e ama pregar o Evangelho, porque ela não é batizada, ela não é cheia do Espírito Santo? São 3 coisas diferentes: ter o Espírito, ser batizado e ser cheio. Aprove a Deus que tenhamos o Espírito Santo, sejamos batizados e plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito, portanto, não combina com a embriaguez. E assim, nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição: vigilantes contra a frieza espiritual. Precisamos, mais do que nunca, estar atentos, vigilantes, na torre de vigia, para que a frieza espiritual não nos domine, porque já tem alguns que foram dominados. E infelizmente, já existem líderes dominados pela frieza espiritual e igrejas dominadas pela frieza espiritual. Mas aprove a Deus trazer através dessas 13 lições a atualidade da doutrina do Espírito Santo, de maneira que sejamos despertados e fiquemos sempre vigilantes contra a frieza espiritual. Destacando logo de imediato nessa preocupação, nosso testemunho deve ser
transbordante. Os cânticos, os louvores de adoração a Deus, cantados, entoados, sobretudo nas nossas reuniões, devem ser expressões de alegria e de louvor a Deus, além de instruir a igreja. Cânticos não são para entreter. Culto não é show. Em shows você vai para entretenimento. Cultos não. Culto é lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E até os louvores têm que transmitir ensinamentos divinos para a nossa vida. Os louvores também precisam estar fundamentados nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque os cristãos expressam, por meio dos hinos, seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida de personagens bíblicas e nas promessas divinas. O livro de Salmos, também conhecido como o Saltério Sagrado de Israel, e muitos salmos são adaptados ainda hoje, tanto para a cultura judaica, para a religião judaica, como também para os nossos cultos na história do cristianismo, nas igrejas evangélicas. Mas, queridos, é triste até falar, os nossos louvores devem ser momentos de entrega a Deus, exaltação a Deus, cantados com empolgação, mas alguns cantam como se tivessem um culto fúnebre. Lembre-se disso, o momento do louvor é o momento de alegria e de exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Além do mais, os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido louvores antigos que remontam à história da igreja, que foram esquecidos ao longo do tempo, substituídos por louvores ou hinos ou canções da moda. Às vezes esquecem-se de entronizar e exaltar ao Deus da igreja, e o homem passa a ser o centro das canções. E lamentamos muito isso, mas algumas de suas estrofes ou de tantos outros louvores já foram baseados na palavra de Deus, a exemplo de Filipenses 2, 5 a 11. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no momento da adoração a Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, que hoje se ouve muito pouco, também são um poderoso meio de edificação que contribui para a glorificação do Senhor Deus da igreja. O apóstolo Paulo, ele também vai nos recomendar a dar graças em tudo. Sim, ser cheio do Espírito leva-nos a viver alegremente, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5, 20, pois nós reconhecemos através da palavra de Deus que dar graças em tudo, apesar das circunstâncias ou das dificuldades, é a vontade de Deus na nossa vida e deve ser uma marca de todo cristão cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos capacita a levar uma vida de gratidão ao Deus Pai, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Inclusive, há diversas passagens
no Novo Testamento. Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, 4 ao 6, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, 4 ao 6 e 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nas quais o Espírito Santo aparece, glória, com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando, Efésios, é uma delas. Nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre trabalhando, atuando na nossa vida, na igreja, em nosso favor, em favor da igreja, para que sejamos edificados e vivamos para a glória do nome dele. Uma outra questão é a sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito na vida do cristão, na vida da cristã. E a submissão é uma outra consequência de uma vida plena, uma vida na plenitude do Espírito, que por sua vez nos capacita a essa sujeição. E de acordo com as Sagradas Escrituras, é dever nosso submeter-nos às autoridades constituídas, desde que estas autoridades não estejam transgredindo a vontade de Deus para nossas vidas. Eu vou repetir. É orientação bíblica que nos sujeitemos às autoridades, desde que estas autoridades não estejam transgredindo a vontade de Deus para a nossa vida. E podemos destacar, usando exemplo da própria Bíblia, ou exemplo de forma geral, quando Pedro e João foram presos, depois de milagrosamente o paralítico da porta formosa do templo andar, voltaram para soltá-los e disseram: olha, Pedro, nós vamos soltar vocês, mas tem um detalhe, vocês não podem mais pregar sobre esse Jesus de Nazaré. O que foi que Pedro falou? Lembro-lhes que os soldados eram autoridades constituídas, mas o que eles estavam pedindo não era a vontade de Deus, não era o que Deus queria para Pedro. Aí Pedro levanta-se e pergunta: é mais importante para mim obedecer a Deus ou a vocês? Sujeitemo-nos às autoridades constituídas, repito, desde que estas não estejam transgredindo a vontade de Deus. Poderíamos pensar em outros assuntos, a exemplo de aborto, a exemplo de legalização de drogas, nos países onde isso é permitido. Qual deve ser o comportamento do cristão? As autoridades humanas permitem, mas a palavra de Deus, ela é maior, superior às leis dos homens, e o nosso compromisso maior é com a palavra de Deus. Também devemos nos submeter aos nossos superiores hierárquicos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 18, com a ressalva: desde que o que eles estejam fazendo seja para a glória de Deus, segundo a palavra de Deus. Eu não posso seguir a obediência, eu não posso obedecer às orientações de alguém, sabendo que essas orientações
estão indo contra os ensinamentos da Bíblia. Se os nossos líderes estão debaixo da mão de Deus, guiados pelo Espírito Santo, seguindo as orientações da Bíblia, obedeçamos, submetamos-nos cegamente. Se não estiverem em conformidade com a vontade de Deus, pensemos duas vezes. E também, essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Sujeitai-vos uns aos outros, é o que a Bíblia nos orienta. Só que no dia a dia, a sujeição, ela é conveniente. Eu vou repetir. No dia a dia, a sujeição, ela é conveniente. Alguém se submete por conveniência, em busca de interesses, porque sabe que quem é maior pode lhe proporcionar crescimento, mas a orientação é que devemos nos sujeitarmos uns aos outros. Aliás, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que cada um na igreja deve considerar uns aos outros superiores a si mesmos. Não é o auxiliar considerar o diácono superior, o diácono considerar o presbítero superior, o presbítero considerar o evangelista considerar o pastor. Não! É uns aos outros considerando-se superiores a si mesmo. Paulo quer ensinar, dessa forma não tem briga, todos são iguais e o único objetivo é a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Portanto, sejamos vigilantes para que a frieza espiritual não invada o nosso meio, não domine a nossa alma, não roube de nós o fervor espiritual. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identificam uma vida cheia do Espírito Santo. Mas eu retomo, uma vida dedicada à oração, uma vida aplicada ao estudo da palavra, uma vida dedicada à consagração a Deus e à evangelização são evidências de fervor espiritual na vida de todo crente, na vida da igreja do Cristo vivo. E assim, nós concluímos esta lição afirmando que o significado de enchei-vos do Espírito é ter na plenitude do Espírito Santo, é ter a vida cristã, melhor dizendo, na plenitude do Espírito Santo. Essa vida plena do Espírito envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos domésticos, desde os cultos nos lares, desde o lar até o trabalho e na sociedade. Por meio desses testemunhos, no lar, no trabalho, na sociedade, na faculdade, por onde formos, é possível, somente através desse testemunho autêntico, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo e vive fervorosamente para a glória de Deus. E assim nós finalizamos esta lição. Mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 10. O Senhor Jesus cura ainda hoje. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor. E até a próxima.